sábado? Lá, título da lição, verso. Ok. Verso. Ok, o texto é de Gálatas 2:20. Antes da gente entrar para a discussão da lição, vamos para o auxiliar da lição, ver quais os objetivos que a gente tinha para essa semana. O que a gente tinha para aprender, o que a gente tinha para pôr em prática e sentir na lição dessa semana, no estudo da lição dessa semana. Primeiro objetivo, conhecimento. O que a gente tinha para aprender essa semana. Quem pode ajudar lá? Conhecer o caminho pelo qual podemos ser justificados diante de Deus no juízo. Portanto, dentro do conhecimento, que era o estudo da lição dessa semana, a gente tinha como foco central a percepção de que só existe um caminho, só existe uma forma, um único caminho pelo qual a gente pode ser justificado. E a consequência dessa justificação e da escolha desse único caminho seria você estar de pé ou passar de pé pela estrutura do que é o juízo, pelo desenho do que é o juízo de Deus. Então esse é o nosso ponto central, é o ponto focal dessa semana. Entender que caminho é esse e entender por que esse único caminho nos permite passar de pé pela estrutura do juízo. Qual é o sentimento que deveria resultar da descoberta, do encontro com esse caminho? O repouso obtido quando abandonamos nossa justiça própria e dependemos da justiça de Cristo. Ou seja, aqui aparece um desenho contrastante, que é a vida do sujeito no pecado, ou a vida do sujeito dominado pelo pecado, e o conflito resultante desta vida de pecado quando ele encontra Deus. Toda vez que nos encontramos com Deus, esse conflito é revitalizado em nós, e esse conflito revitalizado tira a nossa paz, nos tira da zona de conforto. O resultado disso é a instabilidade. Se a gente encontrar o caminho correto, aquele que nos justifica, essa estabilidade retorna, e em retornando, a gente tem paz. Portanto, o sentimento resultante de encontrar o caminho que nos produz a justificação é tranquilidade, paz, estabilidade. A gente encontra de volta a nossa identidade perdida, a nossa identidade primária. Qual é a prática, uma vez que a gente descubra isso? Identificar-se completamente com a morte de Cristo e viver sua vida em lugar da nossa. Portanto, aqui tem duas questões. A gente, como prática, uma vez que encontre o caminho, é se identificar com esse caminho, ou buscar como desenho estruturante da vida, uma reconstituição dessa identidade. E essa identidade se faz na identidade de Cristo. E aqui tem um dilema bastante profundo do cristianismo, que é, afinal de contas, se eu viver a identidade de Cristo, ou viver a vida de Cristo, ou Cristo viver em mim, eu não perco a minha identidade? Aqui tem um dilema, uma tensão constante do cristianismo, que resulta da gente não saber de onde veio. Uma vez que a gente saiba de onde a gente veio, a gente descobre que não tem identidade, nós perdemos a nossa identidade. Só pela recuperação da vida de Cristo em nós é que a nossa identidade aparece. Então, diferente do que prega o desenho da psicologia moderna ou pós-moderna, a nossa identidade se resolve em Cristo. Sem Cristo, nós não temos identidade. Portanto, a busca de uma identidade pessoal sem Cristo é a perda completa da nossa identidade. É a perda daquilo que fomos criados, né? Da forma como fomos criados no passado. Esse é o desenho da lição dessa semana. Enquanto percurso de conhecimentos, voltamos ao início dela com o verso. O verso começa assim, que é o texto de Gálatas 2. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me deu e se entregou a si mesmo por mim. Aqui está a essência do desenho da lição. 3 coisas nesse verso. A primeira dessas coisas é que, para que eu possa viver, é necessário que eu primeiro morra. Por isso, já estou crucificado com Cristo.
A segunda parte importante do desenho desse verso é: existe uma vida a ser vivida antes que a vida plena chegue. Por isso o texto pontua: a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, o fato de eu ter morrido e nascido de novo não me tira a condição de ter que viver nesse mundo com o pecado residente em nós. Ainda há uma vida a ser vivida nesse mundo até que a vida plena chegue. E dentro desse desenho da vida que vivemos no mundo vem o terceiro aspecto. Para que essa vida seja efetiva, é necessário que eu olhe para trás e entenda o que foi o sacrifício de Cristo que Ele produziu em mim. E o que Ele pode continuar produzindo em mim enquanto vivo essa vida. Enquanto vivo esse período de existência até a redenção. Dentro desse contexto é que nasce esse tema da justificação pela fé. Vá para Gálatas capítulo 2, vamos ler o texto. O texto dessa semana, como eu disse semana passada, a partir de agora Gálatas começa a se mostrar como de fato é. Paulo começa a se fazer visível como ele de fato é. Um sujeito difícil de ler, um sujeito complicado de entender. Tem lá atrás duas coisas. Vamos lá. Gálatas capítulo 2, esse é nosso percurso da semana. Vamos a partir do verso... verso 15. Deixa eu ver se aqui já está de bom tamanho para nós. A partir do verso 15. Se alguém puder me ajudar na leitura, a gente vai conversando sobre esses textos a partir daí. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Dá uma paradinha aí. Aqui está o primeiro tema da lição. Lembrando a historinha da semana passada, a gente olhou para duas histórias de conflitos entre Paulo e Pedro, em condições distintas, entre Paulo e o grupo da liderança de Jerusalém, entre Paulo e Pedro, quando Pedro muda o seu jeito de se comportar, simplesmente porque chegaram amigos judeus e ele não queria passar vergonha entre esses judeus e passa a mudar o seu comportamento. Essa é a história da semana passada. Essa história serve de âncora para o verso introdutório dessa semana. Não somos judeus por natureza, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Qual é a essência desse texto, desse verso 15? Porque aqui abre-se o conceito do que vai vir no 16, que é o conflito da semana. Paulo está pondo os judeus e os gentios no mesmo barco? Ele está pondo os judeus acima dos gentios nesse verso. Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Qual é a essência disso aqui? Paulo está colocando uma hierarquia, judeus são maiores, foi isso que Pedro fez no verso anterior. Colocou os judeus acima dos gentios e a salvação disponível para judeus e não para gentios. E agora Paulo pega exatamente essa situação, que é o motivo do conflito com Pedro, e parece concordar com Pedro. Na realidade tem uma coisa sutil aqui. Não somos pecadores dentre os gentios. Toda a diferença está nessa palavrinha aqui, dentre os gentios. O que Paulo está dizendo? Quando Deus chamou um povo, levou esse povo ao Sinai, Deus apresentou para esse povo um conjunto de leis, um conjunto de normas, um conjunto de regras, e esse conjunto de normas ou regras que Deus apresenta para esse povo é respondido por esse povo com uma frase: tudo o que o Senhor disser, faremos.
Portanto, Deus tirou esse povo do Egito, do meio das trevas, para a sua luz. E esse povo respondeu a Deus: nós faremos. Quando Paulo resgata a condição dos judeus, o que Paulo está resgatando é isso: Deus tirou vocês do Egito e trouxe vocês para a salvação. Quando Deus tira gentios do Egito para a salvação, o que Deus apresenta para esses gentios como proposta? Aqui está a essência do desenho. A essência do desenho é: quem tirou você do Egito? Deus. Portanto, de onde vem a salvação? Não da lei. Mas uma vez que Deus tirou você do Egito, você continua egípcio? Não mais. É sob esse prisma que vem o verso 16. Aqui está todo o ponto de compreensão do verso 16. O verso 16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da... Quem tirou do Egito? Deus. Israel cumpriu a lei para sair do Egito? Ou Israel dependeu do sangue nos umbrais da porta para sair do Egito? Para ser salvo do Egito e sair do Egito, tiveram que pintar as portas. Vou pedir licença para vocês, porque vocês não escutam, mas eu estou bem na porta, então eu fico escutando a borda. Quem quiser sair, pode sair à vontade. Pede licença para o professor. Levanta a mão, professor, preciso ir no banheiro. Pode sair à vontade se precisar, mas só para não ficar escutando o barulho da sala vizinha no meu ouvido aqui. Então, dentro desse contexto, para sair do Egito, o que teve que acontecer? Morrer um cordeiro, pintar os umbrais da porta, para se livrar da morte dos primogênitos e sair do Egito. Portanto, foram justificados por quê? Por obras da lei? Pelo sangue do cordeiro. Entendem onde Paulo foi buscar a essência do judaísmo? Vocês foram salvos pela fé. Foram retirados do Egito pelo sangue do cordeiro. E porque foram salvos, responderam a Deus o quê? Tudo que o Senhor disser, faremos. Olha como continua o verso. Diz assim: mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras. E aí fecha: porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Por que razão? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, são carentes deste Deus para a salvação. E aí o pacote fecha: pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? O que Paulo está dizendo aqui? Qual é a essência do desenho? Você era gentil, aceitou Cristo, foi justificado pela fé. Você era judeu, aceitou Cristo, foi justificado pela fé. Portanto, são iguais. Você era judeu e conhecia as normas de Cristo, os padrões de Cristo. Conhecia os padrões legais do reino de Deus, mas não seguia. Era pecador e por isso precisou de Cristo para ser justificado. Os gentios não conheciam os padrões, viviam em pecado por não conhecer os padrões. Precisavam ser justificados pelo mesmo Cristo, porque eram pecadores. De quem é a responsabilidade do pecado? De Deus? Por que Paulo põe esse texto na sequência, o verso 17? Ora, se vocês, que se dizem santos e perfeitos por viverem no conhecimento da lei, são achados pecadores, carentes da mesma graça e da mesma misericórdia de Cristo, então está nos dizendo que, se Cristo é o Pai de vocês e vocês são pecadores, Cristo é o ministro do pecado. Seria essa a lógica. O que Paulo está dizendo? De quem é a responsabilidade do pecado? Minha. É por isso que eu preciso de Cristo, porque eu sou o pecador. Não importa se judeu ou
grego. Ambos são pecadores. E nenhum deles consegue o quê? Atender ao rigor e aos parâmetros da lei. Nenhum deles. Nem judeu, nem grego. Portanto, diante da lei, tanto o judeu quanto o grego estão mortos, condenados pela lei, carentes da graça e da misericórdia de Cristo, porque a salvação só vem por essa forma, graça e misericórdia. É por isso que ele faz a pergunta retórica: seria Cristo dessa forma então considerado ministro do pecado, porque o pecado foi achado em vocês, judeus, como foi achado nos gregos? De forma alguma. Cristo não tem responsabilidade pelo pecado, ele deu padrões e vocês é que não seguem. Se não seguem, são pecadores. Portanto, a culpa é de vocês, não de Cristo. Por que querem imputar o vosso pecado sobre os gregos? Ora, se a lei não salvou nem vocês que eram da lei, por que querem imputar a lei sobre os gregos? O problema é que quando a gente olha esse pacote, a gente esquece de algumas perguntas. Do que Paulo está falando aqui? Qual era o tema em questão? A lei? Esse era o tema em questão. O tema, sob o ponto de vista de salvação, é a justificação. Mas e sob o ponto de vista de lei, qual era o tema? Circuncisão ou não circuncisão. A gente se esquece disso. Porque como o tema lei é muito forte, a gente tem a tendência de botar tudo num pacote só e esquecer o contexto. Nós estamos discutindo aqui sobre questões morais ou sobre comportamento? A gente está falando sobre questões do judaísmo ou sobre questões morais? Se eu disser que são questões morais, qual é a consequência? A consequência é: eu retiro de frente das pessoas aquilo que as condenou. Qual seria a consequência de tirar aquilo que condenou as pessoas? Por exemplo, se eu tirar a estrutura da lei que diz que eu não devo ter outros deuses diante de Deus, qual é a consequência? Se eu disser que eu não terei mais o regramento de não matarás, qual é a consequência? Percebe que a proposta de que a justificação pela fé anula a lei, consequentemente anula o quê? Aquilo que me fez necessitar da justiça que vem da fé. O que me disse que eu precisava de Cristo? Que coisa é essa que me moveu para Cristo? A lei. Mas ela me moveu para Cristo de que maneira? Por amor ou por dor? Ela cutucou na ferida e disse: você está morto. Para onde eu corri? Para a vida. Aí eu corro para a vida e quando eu chego na vida me dizem o seguinte: agora que você chegou na vida, eu faço isso aqui com a lei. Como é que eu vou viver agora? Volte ao verso. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Quem era Cristo? O autor da lei. Entendeu por que ele está perguntando se Cristo é ministro de pecados? Se eu retirar a lei, como vive o humano? Ele viveria nos pecados sem ser chamado de pecador. Portanto, quem seria o ministro do pecado? O Cristo. Porque ele criou a lei e a lei apontou o pecado. Logo, quem criou o pecado? Cristo. A consequência direta é esta. A consequência lógica direta da extinção da lei é que Cristo vira o autor do pecado. A quem interessa isso? Vocês acompanharam o desenho? Isso não é um desenho tão gostoso de fazer. Não é uma lógica tão simples a que Paulo está usando aqui. Mas essa é a consequência direta. Qual é o jeito mais fácil de eu extinguir o pecado da humanidade? Retira a lei. O que diz que eu não posso matar?
Se eu tirar a regra, matar é pecado? Não mais. Então o jeito mais fácil de acabar o pecado não é mandar Cristo, é retirar a lei. Porque se eu retirar a lei, nada mais é pecado. E vive cada um pela sua própria vontade. Entenderam o desenho? Portanto, quando eu digo que a graça de Cristo anula a lei, a anulação da lei anula a graça. Porque a graça só é possível para aquele que não atende às condições da lei. Mas se eu tiro a lei, eu não preciso mais de graça, porque não havendo pecado, não há mais morte. Não havendo morte, eu não preciso de vida. Eu já estou vivo. Jesus já convite. Simples assim. Ok? Baseado nesse texto aí, que hoje a maioria dos crentes aí da religião não guardam a lei. Sim. Porque põe tudo no mesmo pacote. E esquecem que a anulação da lei anula a moral. Aí a desculpa é, não, mas foi substituída a lei pelo amor. E o amor, como jamais acaba, me faz agora perfeito e justo diante de Deus. O curioso é que o mesmo sujeito que revitaliza essa noção de amor, que é o apóstolo João, é o sujeito que diz assim: aquele que ama a Deus, guarda os seus. E qualquer que diz que ama a Deus e não tem nele pecados, porque a graça de Cristo o cobriu em todos os pecados, faz de Deus mentiroso. 1 João capítulo 2. Portanto, há um desenho aqui importante sendo resgatado por Paulo. Paulo está separando o que era comportamento nacionalista judaico, e que, portanto, só fazia sentido para aquele povo, daquilo que é estritamente necessário e moral para toda a humanidade. Por que eu sei disso? Só por causa do texto de Gálatas? Não, é porque Paulo não escreveu só o texto de Gálatas. Se ele tivesse escrito só esse texto de Gálatas, a gente estava enrolado com esse texto. Porque ele tem algumas brechas que dariam margem a uma interpretação dúbia. Mas o problema é que Paulo escreveu também o livro de Romanos. E no livro de Romanos ele é preciso nessa questão. Porque se a gente vai a Romanos, como é que Paulo trata desse tema? É a lei pecado? De forma nenhuma. Antes, essa lei, quando encontra comigo e eu com ela, revitaliza em mim o pecado. E eu me vejo morto. Aí o que ele diz? Teria aquilo que foi criado para a vida se tornado em algo para a morte? De forma nenhuma. O mesmo Paulo que escreve Gálatas é o mesmo Paulo que escreve Romanos. Ou ele mudou de ideia entre Romanos e Gálatas, ou o texto de Gálatas tem sido mal compreendido. E aí ele chega à conclusão de que a lei é santa, justa e boa, sem a qual jamais viria o conhecimento pleno do pecado. Mas a lei nos salva? Não. Pelo simples fato de que eu não consigo cumpri-la. Se eu não consigo cumpri-la, quem me salva? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual somos livres do pecado e da morte. Portanto, salvação, Cristo. Justificação, Cristo. Mas para que fomos justificados? Para viver agora novidade de vida. E aí, esse mesmo Paulo é o que pergunta: voltaríamos às velhas práticas? Como Pedro também perguntou. Se a gente olhar o desenho de Pedro, ele usava o exemplo de um cachorro voltando ao vômito, se a minha memória não me trai. Era isso? Voltaríamos às velhas práticas, porque agora salvos fomos em Cristo e estamos justificados e temos paz com Deus? De forma alguma. Como é que ele conclui o texto? Verso 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto. Para quem? Para a lei. Para viver para quem? Para Deus. Mas para isso acontecer,
o que tem que ter acontecido primeiro? Entre, porque eu pela lei estou morto para a lei, e o para viver para Deus, entre essas duas coisas, o que precisa ocorrer? Justificação. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Portanto, há uma coisa no entremeio dessas duas, que normalmente as pessoas não querem olhar. Porque se eu ler o texto por inteiro, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus, se eu esquecer que no meio dessas coisas tem a justificação que vem da fé, o que vai acontecer como conclusão natural desse texto? A lei não tem mais vigência em mim. Espera lá, é a lei que não tem mais vigência em mim ou é a condenação dela? Percebe? Quando eu fui justificado, é a lei que é extinta ou é a condenação que é extinta? A lei me condenou, a justificação me salvou. A lei foi anulada ou a condenação? Justificar é inocentar, portanto não é a lei que foi retirada, é a sanção, é o castigo, é a falta que foi tirada, não a lei. Diga. Eu aceito essa justificação da fé, mas toda hora que eu tenho um deslize, eu já sou condenado pela lei, não sou. Como é que você sabe que teve o deslize? Essa é a pergunta crucial. Você só sabe porque existe a lei, porque se não houvesse a lei, você saberia do deslize? Não, porque não haveria o deslize. Portanto, a lei não é retirada, o que é retirado é a condenação. O que é a graça? A graça é que toda vez que você pecar, e vai pecar, o que você tem como garantia? Voltar para a justiça. Lembra do processo do Espírito Santo? Convencerá o mundo do pecado. Nos conduzirá à justiça, para que eu passe de pé pelo juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. Esse é o desenho. A gente vai pecar, a gente vai precisar da justiça de Cristo, e a gente vai poder passar de pé pelo juízo se aceitar a justiça de Cristo. Sempre. Por isso somos salvos pela... O contexto é sempre o mesmo. A questão que agora nasce desse conceito é, uma vez que a fé nos salvou da morte e da condenação, que tipo de vida eu vivo daqui para frente? É o que a gente chama de santificação. Qual é a vida que somos chamados para viver? Uma vida de caminhar com Deus e de semelhança com Cristo. Portanto, não é uma vida letárgica, parada, estática, não, é uma vida de crescimento. Crescimento na fé, crescimento em Cristo. Ou seja, eu vou me aproximando desse Cristo, respondendo o que Israel respondeu quando foi justificado. Tudo o que o Senhor disser, faremos. Mas serão achados pecadores? Sim, serão achados pecadores, mas justificados por Cristo, desde que aceitem, obviamente, a justificação. Como é que conclui o desenho daqui para frente? Já estou crucificado com Cristo, que é o verso principal, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Portanto, há uma modificação de estilo, de estrutura de vida. E essa modificação de estrutura de vida é Cristo vive em mim. Portanto, quem me vê, vê quem? Vê Cristo. Cristo era um pecador, devasso, andava pelas ruas pecando, era assim? Não. Cristo era um sujeito dependente do Pai. Vivia em oração. Qual é a vida que eu devo viver em Cristo? Paulo responde: orai sem cessar. Portanto, o desenho está dado. Já que o desenho está dado, para onde ele caminha? Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se eu posso praticar a lei para ser salvo, Cristo morreu em vão. Qualquer um poderia ter chegado à prática da lei, portanto ele não precisava morrer por ninguém. Quem não praticasse a lei era por vontade própria mesmo, e quem quisesse praticá-la tinha condição de fazê-lo. Ele não precisava morrer. Aí ele morre. Eu tiro a lei. O que acontece? O oposto disso.
Eu anulo o sacrifício de Cristo pela razão oposta. É curioso porque as pessoas não percebem que o desenho de você jogar para os dois extremos do modelo, a existência da lei como mecanismo de salvação ou a inexistência da lei, ambas geram a mesma consequência. Cristo morreu em vão. É a mesma consequência. Então, dado que é assim, ou seja, dado que o desenho é este, qual é o dilema inteiro dessa discussão? Qual é o modelo inteiro desse debate? Nós temos dois jeitos de viver no mundo. E um terceiro que é o de Cristo. Jeito número 1 de viver no mundo. Pela graça sois salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, sem a lei mais. E vive agora uma vida sem peso, tranquila. Esse é um jeito. Jeito 2 de viver no mundo. A salvação é um processo binomial. Mas ali está bom. A salvação é um processo binomial. Você tem Cristo morrendo pela essência do pecado, que é o conceito de pecado, mas a sua redenção depende da sua prática e observância da lei. Esses são os dois jeitos que o mundo apresenta de forma de viver. Do lado de cá tem um caminho que é chamado na Bíblia de caminho largo. Do lado de cá tem um outro caminho que é chamado na Bíblia de caminho super estreito, extremamente estreito. Aqui tem poucos, lá tem muitos. Cristo não chamou a gente nem para o caminho super estreito, que os fariseus tentavam travar, e nem pelo caminho largo, ao qual ele disse que a maior parte vai passar. Deus nos chama para um caminho estreito, que não é nem esse e nem esse. Qual é o caminho estreito? Todo aquele que é salvo por Cristo vive uma vida de santificação, aproximando-se de Cristo, mas totalmente dependente dele. Reconhece plenamente a sua incapacidade, suas impossibilidades, mas não desiste. Já o de cá faz o quê? Acha muito legal que Cristo morreu, mas agora é comigo. Eu assumo o controle da vida e vou viver a vida pia proposta por esse Cristo. Aí o que se torna a vida cristã? Um fardo. Aí eu vou para Cristo, o que ele diz? Tomai de mim o meu jugo, que é suave, que é leve. Portanto, é autoevidente no Evangelho o desenho desses dois extremos. Eu preciso de Cristo, porque sem Ele não há salvação. Mas eu preciso da lei, sem a qual eu não sei que tipo de gente eu sou. Cristo é a expressão da lei. Por isso a Bíblia diz que o único justo que passou pela terra é Cristo. Como é que eu sei que Ele é justo? Eu comparo com o quê? Com a sua própria lei. E descubro que Ele é o único justo, porque é o único que não pecou. E aí o que Ele diz para mim? Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Portanto, são carentes da graça. É assim que Ele se apresenta para a gente. E é assim que Ele nos renova a fé. Se você olhar na lição, tem um texto muito interessante no final da lição. Um conjunto de textos de Ellen White, listados na lição dessa semana, que vale a pena a gente dar uma olhadinha como modelo de conclusão. O primeiro desses textos, que é o que abre a lição de sexta-feira, diz assim: a lei de Deus tem sido considerada longamente. Ela tem sido apresentada às congregações de modo quase tão destituído do conhecimento de Jesus Cristo e de sua relação para com a lei, como ocorreu com a oferta de Caim. Foi-me mostrado que muitos se conservam longe da fé devido às ideias embaralhadas e confusas acerca da salvação e porque os pastores têm trabalhado de maneira errônea para alcançar os corações. O ponto que durante anos tem sido recomendado com insistência à minha mente é a justiça imputada de Cristo. É interessante ler esse texto, principalmente pelas acusações que de vez em quando alguns de nós recebem de sermos legalistas, né? E aí você percebe que a essência da mensagem do advento é a justiça que vem da fé.
Mas o texto não para aí, o texto diz assim: não há um ponto que necessite ser realçado com mais diligência, repetido com mais frequência ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos, do que a impossibilidade de que o ser humano caído mereça alguma coisa por suas próprias e melhores boas. Portanto, não há possibilidade de salvação por obras. De forma alguma. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. E aí o texto aqui conclui: a lei requer justiça, e esta o pecador deve a... Ela está me dizendo agora há pouco que não há salvação a não ser aquela que vem pela fé em Cristo Jesus, e agora diz: a lei requer justiça, e esta o pecador deve a... Se eu parasse aqui o texto, qual é a impressão? Que sem a lei não há salvação. Mas aí ela conclui: mas ele é incapaz de a apresentar. Então, a lei vem para mim e diz: é isso aqui que você tem que ser. Eu olho para a lei e digo: eu preciso responder a essa provocação. Aí eu olho para mim e o que eu descubro? É impossível. Sou incapaz de apresentar a justiça que a lei requer. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé, ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo. Então, quando a lei diz: você é pecador, eu entrego para a lei o que como resposta? Os méritos de Cristo. E isso completa a diferença. O problema é que para eu entregar os méritos de Cristo, o que eu tenho que ter feito comigo? Renunciado. Aí está o segredo. Lembra de Lucas? Cada dia o que eu tenho que fazer? Negue-se a si mesmo. E faz o quê? Toma a sua cruz. E? Entendeu o desenho? Isso é justiça que vem da fé. A justiça que vem da fé tem alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é: você não pode. Negue-se a si mesmo. Acaba com o positivismo, acaba com os desenhos pós-modernos. Você não pode, ponto, assume, você não é capaz. Ponto, retirou. Agora faz aquilo que você precisa fazer. O que precisa fazer? Põe nas suas costas qual cruz? A sua cruz. E aí vem e me segue. Que cruz é essa? Ele disse: vem para mim, toma o meu jugo, que é leve, que é suave. Qual é o jugo? A graça salvadora, Cristo. Por causa disso é que eu posso continuar. Olha o que diz o resto do texto. Oi? Sim, a paz vem só disso. Aí ele diz assim: pela fé, ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem, e Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente, trata como se fosse justa e a ama como ama o seu. Isso é salvação pela fé. Isso me dá o direito de viver uma vida apartada de Deus. Isso me dá o direito de viver uma vida pecadora, dominada pelo pecado. Não. Isso só me dá o direito de que, apesar do pecado que reside em mim, a minha disposição em me entregar para Deus, Ele completa a diferença. Aqui está o segredo. Ou seja, o segredo está em não aceitar a graça de Cristo, mas aceitar o senhorio de Cristo. O grande problema de quem vive aqui, com essa falsa ideia de graça, é que eles querem um Cristo Papai Noel, que dá presentes no Natal para quem foi bonzinho durante o ano, mas esse bonzinho é uma escolha pessoal, não dele. O grande problema de quem vive aqui é que dá um bico no traseiro do Papai Noel e diz: eu vou construir meu próprio presente. Eu não quero ser devedor do Papai Noel. Eu não quero que o Papai Noel chegue para mim depois e diga: é pela graça, é de graça, porque eu sempre vou achar que eu tenho um débito com Ele. A proposta de Cristo qual é? Assume o débito.
assume que você não tem, assume que eu posso te dar o presente e seja bonzinho, como resultado da minha ação. Ou seja, eu te dou o poder para você ser, eu te dou a condição para você fazer. Dependa de mim e eu te ajudo a fazer. Esse passa a ser o desenho da vida cristã. Por isso é leve. Porque toda vez que eu preciso fazer algo, o que eu sei que eu tenho disponível? Poder. Eu dobro os joelhos e falo, eu não vou dar conta. O senhor vem comigo. Eu estou com medo. O senhor vem comigo. Eu acho que vou falhar. O senhor vem comigo. Isso torna o fardo leve. Simples assim. Diga. Júnior, mas essa compreensão dessa vida mais fácil com Cristo, na nossa igreja, é mais ou menos recente, né? Por isso, na verdade não é recente, se você olhar a data do texto. Atrás era muito difícil levar essa cruz, viu? Eu vou levantar o texto. Tá? Que texto nós começamos a leitura? Um texto chamado Fé e Obras. Como é que ele começou? A lei de Deus tem sido considerada longamente. Ela tem sido apresentada às congregações de modo quase destituído de conhecimento de Jesus Cristo. A senhora só confirmou o que estava na tese. Eu tinha quase 30 anos quando eu vi um sermão que me deu ânimo, viu? Antes disso era muito... Aí eu vou brincar assim. Pena que a senhora não encontrou o texto Fé e Obras antes dos 30 anos. Porque aí teria encontrado os verdadeiros culpados da incompreensão da lei. Ou seja, quando Ellen White adverte as pessoas a respeito da mensagem da justificação pela fé, nós estamos passando em que período da igreja adventista? 1888. A senhora não era nascida nessa época. Ou seja, a mensagem da justificação pela fé que eu estou lendo aqui era uma mensagem de que época? Oi? A mensagem da justificação pela fé no sentido da reforma é Lutero. Mas a mensagem da justificação pela fé dentro do movimento adventista, ela aparece como uma lembrança de que a gente esqueceu Lutero, quando? Em 1888. Portanto, 40, 50, não sei, 60 anos antes da senhora pensar em nascer. Mais ou menos isso? Então, 1888, mais 60, 48, é por aí. Pertinho de quando a senhora nasceu. Um pouquinho depois da senhora nasceu, de 48. E a gente põe o resto na conta dos demais. Ou seja, por 60 anos a gente tinha uma mensagem que a senhora só foi descobrir 90 depois. E o pior é que tem alguns pastores aposentados que ainda estão nessa. Sim. Eu tenho pena. É a única coisa que eu posso sentir é pena. Como eu também tenho que sentir pena de quem está dos dois lados. Seja o lado aberto, seja o lado extremamente fechado. Então, esse é o desenho do que a gente tem que olhar nessa abordagem de Paulo. Há uma crítica, há uma dificuldade aqui, é uma tensão bastante complexa, mas é a tensão que produzirá o maior debate que o mundo já conhece, já veio ou virá a conhecer, que é a distinção entre a lei de Deus e o Cristo iminente. Está aí pela frente. Quando a gente olha o desenho central da lei de Deus, por que é importante a mensagem correta da justificação pela fé? Porque nós temos o terceiro objetivo da lição. Qual era o terceiro objetivo da lição? É essa abordagem que me permite passar de pé. Sobre o que será? O juízo. O juízo que começa em 1844 e vai até o fechamento da graça. No caso nosso, até a promulgação de um decreto que encerra para nós o desenho de graça. Essa história é a história desse objetivo. Quando chegar aqui nesse momento de um decreto previsto, qual é a essência do decreto? Adoração a Deus, respeito ao seu parâmetro moral, ou a negação desse Deus e o desrespeito a esse padrão moral, cujo mote é exatamente a graça. Cristo ressuscitou e trouxe para nós uma nova vida. Vamos comemorar este dia. Percebeu? O que vai cruzar o desenho é uma mensagem de graça. Cristo ressuscitou.
Portanto, já não estamos presos ao dia da sua morte. Estamos agora ancorados pela sua vida. Que dia Cristo passou morto? Que dia ele viveu? Vamos comemorar a vida, não a morte. Estamos mortos para a lei. Estamos salvos pela vida. Graça e paz em Jesus Cristo. Nos amemos todos, nos juntemos todos na graça de Cristo, observando o seu dia de vida e salvação. Entenderam o peso que é isso? Mas a gente não para pensar o peso que isso tem. Mas é esse o peso. Você vai estar aqui dizendo que é sábado. E o mundo inteiro vai estar dizendo que é domingo. Você vai estar dizendo que o desenho é adoração a Deus e serviço e obediência. E o mundo vai estar dizendo que é graça e paz. E quando ouvirem paz e segurança, haverá repentina destruição. É este o desenho que está pela frente e é disso que a gente está falando quando olha para Paulo. Portanto, a coisa não é só complicada no sentido do debate lógico entre lei e graça, mas ela é a essência do que a gente vai viver daqui a alguns dias. E é por isso que o verso áureo tem todo esse peso. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E no dia em que ele descansou, na sua paz eu também descanso. Por isso o livro de Hebreus é essencial. O que diz o livro de Hebreus? Outra vez digo, entrem no meu descanso. Percebe que Paulo fecha, todas as lacunas possíveis desse debate. Se eu tenho um debate um pouco mais pendente para cá, ele me traz Romanos e Hebreus. Se eu tenho um embate muito pendente para lá, ele me traz Gálatas para trazer de volta para o lugar certo. E assim, ele mantém o Evangelho no seu peso. Alguém tinha levantado a mão e eu perdi quem foi. Tem os três pontos e tem um ponto central. Muitas vezes, dois extremos e o centro. Então, o cristão não precisa praticar as obras. A obra é uma coisa natural que afeta a todos. E o inimigo é tão astuto que ele fez o quê? Ele destruiu um ponto da lei. Um ponto do outro lado, você guarda toda a lei, menos o quarto mandamento. Porque ele sabe que tirou o quarto mandamento, ele tirou dois pontos da lei. Ele tirou Deus, ele tirou Jesus e tirou a criação. Na realidade, ele tirou 2 pontos da lei. Então ele está tirando isso e fazendo com que o homem é salvo então pela graça e não salvo pelo mérito de Cristo Jesus. Por que ele tirou só 2 pontos da lei? Na realidade, não um só. Por que ele tirou o segundo e o quarto mandamento? Na realidade, tirou o segundo e mexeu no quarto. Porque se ele tirasse o quarto, ele teria um problema. Ele mudou o quarto por uma noção de graça e tirou o segundo para perder o foco em quem é Deus. Quando eu tiro o foco de quem é Deus e migro a adoração para um desenho falso de graça, eu criei um desenho chamado autossuficiência. É a essência do pecado. Qual é a proposta para Eva? Autossuficiência. Deus mandou, Deus não sabe o que está dizendo. Deus está escondendo o ouro. Deus está roubando de você o privilégio e a potencialidade de ser como Deus. A essência do pecado sempre foi a mesma. Ele muda as técnicas, muda a abordagem, cria novas abordagens para todos os tipos de pessoas que se sentirem parte de ou incluídas no processo. Mas a essência por trás de tudo é sempre a mesma. Autossuficiência. Eu sou o Senhor de mim mesmo. Não importa por qual motivação. Uma motivação plena de buscar a salvação, ou uma motivação plena de não ter um sujeito dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Seja qual seja o desenho da motivação, é sempre o mesmo problema: autossuficiência. Qual é a resposta que eu dou para isso? Qual é a resposta que a gente tem que fornecer a isso? Voltamos ao verso: já não sou eu quem vive, Cristo. Que seja essa a nossa graça, nossa possibilidade, nossa decisão, é o que eu espero para vocês e para mim, até que esse Cristo se manifeste de forma. Vamos orar?
Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, manifesto em Teu Filho, no sacrifício maravilhoso da cruz que nos redimiu. Te agradecemos porque esse Cristo não nos deixa à deriva e nem às cegas, mas nos entrega a Sua palavra, pela qual podemos conduzir a vida e na qual pautamos nossa estrutura, escolhas, nosso desempenho, mas acima de tudo nossa fé. Dá, Senhor, que possamos, pela proximidade contigo, sermos transformados a cada dia e estarmos de pé naquele dia da maravilhosa redenção, quando o pecado que ainda reside em nós será de nós retirado de forma completa e eterna. Que possamos ter a vida eterna contigo e que, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Cristo. Amém.